O convento de São Pedro de Alcântara localiza-se no largo ao qual deu o nome, onde também existe um dos miradouros mais populares da cidade de Lisboa. A sua construção foi patrocinada por António Luís de Menezes, primeiro Marquês de Marialva, sendo que a colocação da primeira pedra ocorreu em 1680. Em 1685, cerca de 40 frades arrábidos mudaram-se para este convento. Esta ordem vivia em austeridade na Serra da Arrábida, seguindo as regras iniciadas por Frei Martinho e Frei Pedro de Alcântara. O terremoto de 1755 causou grande ruína ao edifício, tendo destruído a fachada da igreja, a abóbada e a sacristia, assim como várias dependências do convento. A Capela dos Lencastres foi uma das estruturas que sobreviveram ao sismo. Ao longo das 2 décadas seguintes, o convento seria reconstruído na sua totalidade. A Galiléia possui 3 arcos de volta perfeita e 3 portais de acesso à portaria, igreja e Capela dos Lencastres. Está decorada com azulejos com cenas alusivas à caridade franciscana. A igreja é de nave única, com paredes rebocadas e pintadas a imitar cantaria, sendo percorridas por azulejos azuis sobre fundo branco, representando cenas da vida de São Pedro de Alcântara. Na parede do lado da epístola existe uma pintura da primeira metade do século XVIII, da autoria de Pedro Alexandrino de Carvalho, representando a pregação de São João Batista. Na mesma parede temos uma tela de dimensões consideráveis representando a Assunção da Virgem, pintada em redor de 1730 e atribuída ao pintor Inácio de Oliveira Bernardes. Em cada lado da igreja encontram-se 3 confessionários embutidos e revestidos a azulejos, decorados com motivos florais e com Cristo crucificado, com a cidade de Jerusalém como fundo. Os painéis de azulejos setecentistas, em estilo barroco, que cobrem a secção inferior das paredes da nave da igreja, são recortados na parte superior. As cenas alusivas à vida de São Pedro de Alcântara são emolduradas por pilastras com volutas duplas e frontões curvos, decorados com querubins, cartelas e elementos vegetalistas. Alguns dos episódios representados nos azulejos são a fundação do convento de São Pedro de Assis em Cáceres, tentação de São Francisco de Assis, a aparição da Virgem, levitação de São Pedro de Alcântara diante da cruz e a morte de São Pedro de Alcântara. A igreja possui 2 retábulos colaterais em talha dourada, encimados por 2 telas. A do lado esquerdo representa São Pedro Mártir e a do lado direito o êxtase de São Pedro. O arco triunfal que precede a capela mor é de volta perfeita, sendo forrado a madeira pintada e marmoreados de cores rosa e azul. Por cima, possui um nicho com uma imagem de Cristo crucificado. A capela mor é coberta por uma abóbada de berço pintada em grisaille, com elementos decorativos vegetalistas e, no centro, um símbolo da Paixão de Cristo. As paredes apresentam janelões com molduras em mármore. O retábulo mor em talha mármore rosa e branco possui uma tela central representando São Pedro de Alcântara em êxtase místico, da autoria de Bento Coelho da Silveira, em 1690. A nave da igreja é coberta por uma abóbada de lunetas pintada em grisaille por Pierre Borde em 1878, formando 3 medalhões decorados com florão assente em cornija. O coro alto é em madeira, com uma balaustrada no mesmo material, sendo acessível através de 2 portas. O subcoro apresenta 2 pias de água benta circulares.
Na parede do lado do Evangelho encontra-se uma tela de grandes dimensões representando a coroação da Virgem, datada de 1730 e da autoria de Pierre-Antoine Quillard. Ao seu lado, a antiga tribuna do órgão que foi transferido para a igreja de São Roque em 1843. Um dos maiores destaques neste convento é a Capela dos Lencastres, construída entre 1686 e 1692 por ordem de Dom Veríssimo de Lencastre, arcebispo de Braga e inquisidor-mor do reino. A nave da capela é coberta por uma abóbada de berço com pinturas murais figurando grotescos, cartelas epigrafadas, motivos florais, com chiados, querubins e emblemas. O retábulo de mármores polícromos embutidos divide-se em 3 eixos delimitados por 4 colunas torças. O altar apresenta uma elaborada decoração que emoldura o brasão dos Lencastre. Do lado do Evangelho existe uma inscrição comemorativa da construção da capela e da instituição de missas. Do lado da epístola surge uma inscrição de elogio fúnebre. Todo o programa decorativo desta capela, originalmente dedicado aos mártires de Lisboa Veríssimo, Máxima e Júlia, revela uma forte influência italiana. Na antecâmara da capela, em abóbada de arco abatido, a decoração foi feita com placas de mármores rosa, branco, amarelo e negro. Em cada um dos lados existem pias circulares de água benta.